Vamos iniciar a audiência pública da Comissão de Saúde e Assistência Social com a finalidade de debater o uso terapêutico do canabidiol CBD, solicitada por esse vereador Gabriel Saúde. Convido o nobre vereador Pedrinho Cantagese para secretariar os trabalhos. Informo que a audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, acessível aos sites osasco.sp.leg.br e pelas redes sociais Facebook e YouTube. Os participantes, munícipes e todos que estão nos acompanhando poderão fazer perguntas, sugestões e demais manifestações pertinentes ao tema desta audiência pública. Para quem está online, basta acessar o site osasco.sp.leg.br e clicar no banner da audiência pública e preencher um formulário. Para quem está presente aqui no plenário Tiradentes, no momento oportuno está disponibilizado o formulário pela nossa assessoria. Convido para fazer parte da mesa dos trabalhos, senhores, Dr. Carlos Bosco Marques, neurologista. Dr. Cleiton Ferreira dos Santos, advogado. Lorian Corte Félix Falcade, mãe atípica. Solicito ao senhor secretário que anuncie a presença dos demais participantes dessa audiência pública. Senhor presidente, se encontra no plenário a senhora Keila, da Marcha da Maconha de Osasco, Rebeca, do IGATS, Selma, do Instituto Adriate, Gabriel, da ETEC Raposo Tavares, a Célia, Mães Atípicas, Raquel Dias, Movimento Social Autismo, PCD, Felipe e Tayla, da Clínica Tecer, Cleiton, advogado, como o senhor já disse, a Lorian Corte, Carlos Bosco, Solicito ao senhor secretário que apresente os vereadores membros da Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal de Osasco. Senhor presidente, fazem parte da Comissão de Saúde e Assistência Social os seguintes vereadores: Gabriel Saúde, presidente, Lúcia da Saúde, relatora, Sérgio Fontelas, Josias da Juco e Pedrinho Cantagese. Solicito ao senhor secretário que anuncie os vereadores presentes. Senhor secretário, encontram-se presentes Alexandre Capriotti e Stephanie Rossi. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do ofício número 2, 2026, de 27 de fevereiro de 2026, da Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal de Osasco e demais correspondências. Ao excelentíssimo senhor Carmônio Bastos, presidente da Câmara Municipal de Osasco, assunto: audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência que esta comissão deliberou pela realização de audiência pública proposta pelo vereador Gabriel Saúde para debater o tema uso terapêutico de canabidiol, CBD. Dessa forma, a comissão solicita a Vossa Excelência autorização para que referida audiência seja realizada no dia 23 de março de 2026, com o início previsto às 18 horas no plenário desta entidade, assim como sejam disponibilizados os serviços necessários para a realização do evento. Oportunamente, solicita a Vossa Excelência que seja expedido ofício convidando o chefe do Poder Executivo o convite ao senhor Fernando Machado Oliveira, secretário de Saúde do município de Osasco,
para participar da referida audiência. Respeitosamente, Gabriel de Paula Barbosa, presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social. Informo aos vereadores que queiram fazer uso da palavra que se inscrevam com o secretário. Convido o senhor Dr. Carlos Bosco Marques para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Boa noite, excelentíssimo vereador, vossas senhorias, munícipes, né? Agradeço o convite de participar aqui dessa sessão sobre o uso terapêutico do canabidiol. E como temos a Lorian, que também, mãe atípica, que também vai dar o depoimento, eu também vou dar o meu depoimento inicial, só fazer um prólogo para vocês entenderem como eu cheguei aqui. Mais próximo, tá. Pode não parecer, mas ano que vem eu vou fazer 30 anos já formado em neurologia. E o meu primeiro contato com o canabidiol foi em 2016. Né? Em 2016, um paciente meu parkinsoniano veio com essa sugestão para mim de usar o canabidiol. Vejam, eu sou um médico que eu sou muito ligado à medicina baseada em evidência. Então, para mim, quando ele chegou com essa opção de usar canabidiol, extrato de cannabis medicinal, para mim foi um choque, né? Eu fui extremamente preconceituoso. Para mim, cannabis jamais seria visto como um medicamento, né? E, na ocasião, nós éramos amigos, além de meu paciente era meu amigo, eu disse, olha, se tiver alguma evidência clínica, científica, de que isso faz sentido, aí eu vou prescrever. Mas eu falei isso já esperando que eu não iria prescrever, né? Então, vejam que eu era extremamente preconceituoso há 10 anos. E, para minha surpresa, quando eu fui atrás das evidências clínicas, existiam evidências clínicas do uso dessas moléculas para a doença de Parkinson, para a epilepsia. E, para mim, isso foi um choque, porque, ao ver que tinham estudos clínicos bem desenhados, a minha pergunta, aonde isso passou desapercebido pela comunidade de neurologia, por exemplo, nunca foi discutido em um congresso o uso do canabidiol para epilepsia ou para transtorno autista em crianças, e muito menos em doenças neurodegenerativas, né? Prescrevi a medicação, com um pouco de curiosidade e muito a contragosto, e, para minha surpresa, 30 dias depois, ele teve melhora dos sintomas. Aí eu, talvez, então, seja algo que eu deva começar a estudar. E, a partir daí, começou a minha jornada no estudo e entendimento de como essas moléculas podem fazer parte da prescrição, não só do neurologista, do geriatra, do psiquiatra e até do clínico. Apresentação? Perfeito. Bom, vamos lá, então. Então, quando eu comecei os estudos, né, em relação a essas moléculas para as patologias neurológicas, esses são os meus conflitos de interesse, chegou ao entendimento que nós temos um chamado sistema endocannabinoide, né? Isso, para mim, foi algo completamente novo. Isso nunca foi ensinado, por exemplo, para nós, numa faculdade de medicina, na farmacologia, que nós temos um sistema que garante a homeostase, né, de outros sistemas. E, se a gente olha assim, na história, né, quando a gente vai ver a história do extrato de cannabis, a gente vê que o uso é muito antigo, né? Já se usa há mais de 3.000 anos, já há relatos de uso de extrato de cannabis para as diversas patologias, epilepsia, dores difusas, alterações comportamentais. Então, não é uma novidade o uso do extrato de cannabis na farmacopeia. O que aconteceu na década de 50 é que o cannabis sativa ele foi considerado uma droga, então saiu da farmacopeia americana e europeia, e, com isso, se abandonou essas terapias, né, o estudo dessas terapias. Mas, a partir da década de 60, começou a haver um interesse de por que o cannabis sativa tinha um efeito psicoativo, algo que a gente sabe dos usuários, e se identificou a primeira molécula, que seria o THC, né? Depois, posteriormente, se identificou os outros receptores que fazem parte desse sistema endocannabinoide, onde essas moléculas, tanto o canabidiol quanto o THC, se ligam, que são os receptores CB1 e CB2. E se descobriu também que nós temos endocannabinoides. Então,
nós produzimos canabinoides, né? O chamado anandamida, em homenagem ao deus hindu da felicidade, e o 2-AG. Até aí tudo bem, então a gente sabe que o extrato de cannabis tem essas duas moléculas, nós temos os receptores, temos um sistema que garante a homeostase de outros sistemas através dessas moléculas. E começou a ver algo interessante, que são estudos para epilepsia. E aqui foi a minha primeira surpresa. Estudos bem desenhados, robustos, com um grande número de crianças com epilepsias refratárias que tinham resposta ao canabidiol. Ou seja, crianças que não respondiam a 3, 4, 5 medicações anticonvulsivantes tradicionais e que tinham melhor a redução das suas crises mediante o uso dessa molécula. Então, é muito importante a gente diferenciar o que é medicinal do que é recreativo, né? Então, existe um papel dessas moléculas para uso medicinal e existe também um papel dessas moléculas para uso recreativo. Então, ao longo do estudo farmacológico, se desenvolveu também moléculas de canabinoides sintéticos. Não existe apenas o canabidiol e THC derivado da planta. Existem também, e diversos estudos atuais estão desenvolvendo medicamentos à base dessas plantas sintéticos, que em breve vão chegar, digamos, a nível comercial para tratamento de diversas patologias. Então, o sistema endocannabinoide é um sistema amplo. Nós temos receptores para essas moléculas em praticamente todos os sistemas do corpo, então eles regulam a grande maioria das funções que nós temos. Então, é como se fosse um grande maestro de uma orquestra, né? Garante que tudo esteja funcionando de maneira correta. E, com isso, a gente tem ação em diversos receptores, né? Então, por exemplo, no nível do sistema nervoso central, a gente tem ação em neurotransmissores relacionados ao comportamento, à dor, né? Então, não é algo só ligado à epilepsia. E isso abre uma porta para tratar várias patologias. Algo importante que muitas vezes os colegas têm um receio em relação à prescrição é, às vezes, os danos, né? Então, a gente sabe que são moléculas que a gente pode usar em diversas patologias, mas qual é o risco, né? Por exemplo, não existe risco, não foi relatado nenhum efeito colateral grave na maioria dos pacientes tratados até hoje com extrato de cannabis medicinal. Isso é algo importante. Então, é uma molécula que ela tem uma janela terapêutica muito segura, né? E isso é algo que, às vezes, os colegas médicos, ou mesmo muitas pessoas que, às vezes, contrariam o uso dessas moléculas, não têm essa percepção. Isso é importante em relação a quando a gente vai escolher um óleo, né? Hoje em dia, nós temos diversos tipos de óleos no mercado. Nós temos óleos ricos em canabidiol, óleos ricos em THC, óleos balanceados. E quanto mais rico o óleo tem de canabidiol, mais seguro ele é, menos risco de evento adverso a gente tem. E isso se vê em estudos tanto em crianças como em idosos. Então, é uma molécula muito segura para a gente usar tanto em idosos e crianças, seja para tratar autismo, epilepsia ou transtornos neuropsiquiátricos nos pacientes com demência. Então, as duas grandes moléculas que se discute num extrato de cannabis medicinal é o canabidiol e o THC, né? O canabidiol, sem dúvida nenhuma, é uma molécula anti-inflamatória, analgésica, ansiolítica. E o THC também mas depende da quantidade, do miligrama. O THC, se a gente usa doses mais altas, ele aumenta a ansiedade, mas em doses baixas ele é extremamente terapêutico e potente. E quando a gente fala de extrato de cannabis, a gente fala das moléculas canabidiol, THC, mas o resto da planta também é importante. Aqueles terpenos que dá o cheiro da planta, por exemplo, limoneno, mirceno, também tem ação biológica e, muitas vezes, fazem o que se chama de efeito entourage, ou comitiva. Então, o óleo nunca é só canabidiol, nunca é só THC, né? Ele tem o canabidiol, o THC e, muitas vezes, esses outros terpenos. E um óleo full spectrum, que a gente chama, muitas vezes ele funciona melhor do que um óleo isolado de canabidiol.
Então, a gente tem no mercado diversos tipos de óleo, né? No início, lá nos anos 2000, quando a gente estava tratando as epilepsias, a gente tinha os óleos isolados de canabidiol e depois foi evoluindo, se estudando óleos que a gente chama de broad spectrum. O que é isso? Que tem várias outras moléculas da planta, como o THC, aliás, desculpe, sim, o THC, canabigerol, os terpenos, e o óleo full spectrum, que vem todos os aspectos da planta, terpenos, THC, canabidiol. E aqui entramos numa questão, né? O Dr. Clayton me perguntou, poxa, mas se é uma molécula interessante, por que não é tão prescrita, né? Por que ela sofre tanto preconceito? Desconhecimento, né? Quando você vai na literatura, quando você vai buscar artigos científicos, você vê que já tem indicações robustas, né, para você usar essas medicações, por exemplo, na dor crônica, por exemplo, na epilepsia, na espasticidade, numa secundária, uma esclerose múltipla, no autismo, né? Muitas vezes transtornos neuropsiquiátricos em pacientes com demência, quem tem familiares com quadros de demência, com agitação psicomotora, vê o benefício dessas medicações, em relação, muitas vezes, às medicações tradicionais. Não que as medicações tradicionais não funcionem, não é isso, mas é uma alternativa para aqueles pacientes que não têm as respostas usuais para as medicações tradicionais, e também tem um menor índice de efeitos colaterais. Isso que é interessante. Por exemplo, no autismo a gente vê isso, né? Então, a gente muitas vezes tem um controle comportamental, melhora do comportamento social, se tem o efeito deletério de uma risperidona, com um aumento de peso importante, como a gente vê com o uso de neurolépticos. Então, quando a gente olha a timeline, né, da história do canabidiol, na medicina, a gente já estamos falando de uma molécula que já tem pelo menos 2 décadas e meia de estudo, né? Então, nós estamos discutindo o uso já com 2 décadas e meia de atraso, né? Então, não é uma novidade, não é uma molécula tão deletéria quanto, muitas vezes, algumas pessoas têm preconceito, ou mesmo colegas. Sem dúvida nenhuma, existem pontos de virada digamos assim, na população, na comunidade mesmo, né, em relação a tentar por essa molécula. Sem dúvida nenhuma, o primeiro caso foi da Charlotte, que era uma criança com síndrome de Dravet, com epilepsia refratária. Então, ela usava 4, 5 medicações, e mesmo assim, tinha 300 crises epiléticas por mês. E após o uso do extrato de cannabis, no caso, era um óleo de canabidiol isolado, ela reduziu para apenas 3 a 4 crises por mês. Isso é um ganho, um salto de qualidade de vida, e naquela época, nós estamos falando nos anos 90, em 90, 2000, 2010, muitas famílias procuraram, né, o uso dessas moléculas para suas crianças que eram portadoras dessas patologias. E aqui no Brasil, um caso que viralizou foi o caso desse senhor, que ele era portador de demência de Alzheimer, com um quadro de agressividade importante, dificuldade dos cuidadores terem cuidados, e depois o filho mostrou o resultado após o uso de óleo de canabidiol, onde o paciente recuperou grande parte da sua convivência social, com redução da agressividade, e ele até hoje participa de muitos congressos, né? O último congresso ele apareceu no Cannabis Fair, cumprimentando todo mundo, e isso já faz 15 anos. Então, fazendo um resumo, eu vou fazer uma coisa rápida, não quero me estender muito aqui. Então, nas epilepsias, a gente já sabe que essas moléculas são interessantes para a gente garantir um balanço entre o sistema excitatório e inibitório numa epilepsia. Então, sim, o canabidiol é uma medicação anticonvulsivante, principalmente utilizada em crianças com epilepsias refratárias. E algo interessante dessa molécula é que ela não é só um anticonvulsivante como as medicações tradicionais. Ela também é anti-inflamatória. Então, ela age no processo de neuroinflamação. Algo interessante nos autistas, por exemplo, né? Porque alguns perguntam, poxa, comecei o canabidiol, o paciente vai continuar melhorando? Sim, ao longo dos meses e semanas de tratamento vai melhorar, porque é uma redução também do processo de neuroinflamação. Então, a gente já tem estudos clínicos bem definidos sobre o uso dessas medicações, que a gente pode considerar uma medicação num grau de evidência 1A, né? Isso é o mais alto que a gente pode colocar uma medicação. E, no caso do autismo, quando a gente começou a tratar as crianças com epilepsia,
muitas crianças com epilepsia também têm autismo, e vice-versa, porque elas compartilham a mesma genética, muitos deles compartilham a mesma genética. E o que foi observado? Quase 88% dos pacientes que usaram extrato de cannabis para tratar a epilepsia e tinham autismo melhoraram o comportamento, melhoraram a questão da heteroagressividade, teve um salto cognitivo, né? Então, talvez, além da epilepsia, também seja uma molécula interessante para o tratamento dos pacientes autistas. E isso nós já temos estudos clínicos bem definidos já do uso do extrato de cannabis, óleos full spectrum, no caso, um óleo 20:1, 20 mg de canabidiol para 1 de THC, mostrando o benefício nesses pacientes. Ok, mas qual é a vantagem em relação às medicações tradicionais? Porque nós temos medicações tradicionais para tratar autismo. Risperidona, os antipsicóticos, né? Olanzapina, aripiprazol. A melhora, além dos controles, é a redução de eventos adversos. A gente não vê uma incidência tão alta de eventos adversos que a gente vê nas medicações tradicionais. E tem aquela questão de ser uma molécula anti-inflamatória, que os neurolépticos não são. Então, ao longo do uso, o paciente vai tendo melhora clínica e comportamental. E no Alzheimer, no Parkinson, né, o que a gente vê? Né? Bom, é uma molécula, sim, com características anti-inflamatórias, então ela diminui a neuroinflamação, mas o foco de estudos é principalmente no manejo comportamental. Quem é neurologista, quem é geriatra, quem é psiquiatra, já passou as dificuldades de tratar um paciente com demência de Alzheimer que não responde às medicações antipsicóticas usuais. E essas moléculas elas surgem como uma alternativa interessante com o controle comportamental desses pacientes. No caso do Parkinson, né, muitas vezes a gente vê os pacientes parkinsonianos melhorando muito os sintomas não motores primeiro. O que é os sintomas não motores? Alterações de sono, dores difusas, né? Questão da fadiga, né? Melhora da qualidade do sono, hábito intestinal, e alguns pacientes até têm melhoras de tremores e diminuição da rigidez, não sendo mais comum, mas acontece muitas vezes na prática clínica. Esses pacientes parkinsonianos são os mais difíceis de a gente achar estudos clínicos robustos, mas observa-se cada vez mais o uso dessas moléculas com uma certa segurança e um bom resultado clínico. Vou adiantar um pouquinho para não ficar. Então, existem revisões cada vez mais frequentes na literatura do uso dessas moléculas tanto para as doenças neurodegenerativas. Inclusive, anda se discutindo muito a questão do idoso, né? Talvez essas moléculas sejam interessantes para a gente garantir um envelhecimento. Está havendo um novo foco de estudo de usar essas medicações no envelhecimento para garantir que você envelheça bem, né? Que você tenha uma boa qualidade de vida, e esse é o foco. Outro ponto importante de tratamento do uso de canabidiol, e aí não é só o canabidiol, falo do THC, é para a dor crônica, né? Muitas vezes nós temos pacientes com dores nociplásticas, os pacientes com fibromialgia, que são extremamente refratários para tratar o seu quadro de dor crônica, e são moléculas interessantes no manejo desses pacientes. E o primeiro estudo, eu acho que é um epicentro que eu gosto de falar muito, é desse neurologista tentão russo, que ele tinha um ambulatório onde ele tinha pacientes que tinham fibromialgia de difícil tratamento, e ele resolveu dosar os endocannabinoides. Lembrem que eu falei no início que nós produzimos endocannabinoides, e ele observou que nessa população de dor refratária crônica tinha um baixo nível de endocannabinoides, ou seja, a gente tinha uma deficiência de produção de endocannabinoides, e por isso faria sentido usar o extrato de cannabis para repor essa deficiência. Então, se a gente faz um apanhado de vários estudos para a dor crônica, o que a gente observa, né? Existe uma redução de 30% do score de dor. Para quem tem dor crônica, 30% é um grande alívio, acreditem, né? Quem vive diariamente com dor crônica e ganha 30% de alívio, realmente é algo importante na qualidade de vida desses pacientes. Você consegue reduzir o uso de outras medicações, né? Por exemplo, os opioides, né? Muitos pacientes abusam de opioides, né? Os pacientes, muitas vezes, têm benefício na qualidade de sono também. Então, vocês vejam como uma medicação multimodal, né? Que a gente trata o paciente com dor crônica de uma maneira mais ampla, né?
E isso eu fiquei muito feliz, porque esse é um estudo que veio o ano passado, trazendo novamente estudos de boa qualidade. Por exemplo, esse estudo foi feito na Alemanha, um estudo multicêntrico com 850 pacientes, mostrando o benefício dessas moléculas para a dor lombar crônica. Quem aqui, às vezes, não tem uma dor lombar que não melhora com nada? E, às vezes, dependendo da sua idade, você não pode usar anti-inflamatório, né? Você não quer ficar dependente de uma medicação, por exemplo, um opioide, ou não quer ficar tomando tramal todo dia. E esse estudo mostrou o benefício desses pacientes usando o extrato de canabidiol e THC. Então, talvez no futuro, não muito distante, vai começar a aparecer nos protocolos de dor os canabinoides, né? Então, cada vez mais a gente está caminhando para essas moléculas serem reconhecidas como medicamentos. Não estamos falando só de extrato medicinal, estamos falando de medicamentos. Em breve vão ser registrados medicamentos de extrato de cannabis para dor crônica. Então, por exemplo, esse estudo que eu mostrei da Europa já está encaminhando a um registro do medicamento para tratamento de dor lombar crônica. E na qualidade de vida dos idosos? Eu cheguei a comentar, todos nós aqui estamos envelhecendo, né? E existe o que a gente chama de inflammaging, né? Ou seja, a gente tem um processo inflamatório cronobiológico, parte do tempo, crono, e a outra parte é biológico. E muitos agora estão estudando essas moléculas para a gente poder modular o envelhecimento, ou seja, você ter um envelhecimento com melhor qualidade, você não ter aqueles processos degenerativos do envelhecimento, né? Então, talvez as moléculas baseadas no extrato de cannabis, em breve entrem na geriatria como uma estratégia de envelhecimento, né? De um envelhecimento com qualidade de vida. Outra coisa importante, e que a gente vê na prática clínica, que os pacientes que usam extrato de cannabis, seja autismo, seja epilepsia, seja dor crônica, né, muitas vezes se vê uma diminuição prescritiva. O que é isso? O paciente inicia o tratamento e vão se passando os meses, a gente consegue retirar outras medicações. E isso é algo interessante até do ponto de vista econômico, né? Então, ao longo do tempo, o paciente vai diminuindo outras medicações que são caras também. Bom, eu fiz até assim, eu estava conversando até com o Dr. Clayton, né, que a gente estava conversando. Quais são as vantagens do município em colocar o canabidiol, né, no seu rol de medicamentos para a população, né? Primeiro, vai reduzir a judicialização. Judicializar é caro, né? O Dr. Clayton vai comentar muito mais do que eu sobre isso. E você, então, ter uma gestão preventiva e centralizada reduz custo, né? E se a gente faz de maneira geral, cada frasco de judicialização custa R$ 1.500 para os cofres públicos. Mas, se você faz uma gestão preventiva, você pode conseguir por um valor até 80% menor, né? E isso é economia, né? Então, um custo que poderia ser de 6 milhões, você poderia economizar quase 4 milhões. E de custo indireto, poderia chegar até 6,7 milhões. Isso pensando numa janela de 500 pacientes que eu fosse beneficiar, entende? Então, adquirir o óleo de maneira preventiva e com uma gestão centralizada é economia, né? E eu gostaria de dizer que a questão do ROI, né, o que é isso? Cada real investido, por exemplo, cada real investido para você tratar a epilepsia, num caso com canabidiol, volta 7 vezes o investimento. É muita coisa. Num paciente idoso, chega a 5,8. É muita coisa, é muita economia. Então, cada real que você investe retorna de 5 a 7 vezes para o município em economia e ganho de qualidade de vida para a população. Tá? Obrigado. Muito obrigado, Dr. Carlos Bosco. Convido o Dr. Cleito Ferreira dos Santos para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição.
Boa noite a todos. Povo abençoado, vocês estão muito quietos, quero que vocês participem comigo. Ok? Combinado? Primeiro vou me apresentar, tá? Me chamo Cleiton. Hoje atuo no SESI Senai como especialista na área de LGPD, Lei de Proteção de Dados. Aí vocês me perguntam, por que depois de uma explicação fantástica do doutor, o que esse mero advogado com pouco cabelo está fazendo aí, né? Então eu vou... E barba, exato. Mas eu quero a participação de vocês, porque eu acho que o ponto principal de estarmos aqui são vocês. Tá? Antes trabalhei no Instituto Mara Gabrilli, né? Mara Gabrilli hoje senadora da República. Para quem não conhece, mais específico no projeto Cadê Você? É um projeto que direciona profissionais multidisciplinar para as adjacentes da cidade, levando profissionais capacitados e especialistas, né, nesse primeiro acolhimento. Então, eu atuei, né, e hoje ainda faço alguns trabalhos para o Instituto. Bom, para que eu não esqueça, eu quero já partir para os agradecimentos, tá? Agradecer a doutora Amanda, né, que generosidade pelo convite, a Raquel, do Ativismo PCD, que estendeu esse convite, muito obrigado, o município pela recepção, tá? O vereador Gabriel, estendo por toda a mesa, e os serventuários, muito obrigado, que Deus os abençoe. Maria Aparecida Valença, que é a gestora do Instituto Mara Gabrilli, né, Maria Lúcia, Jaqueline, que nos disponibilizou. Era uma surpresa, né? Eu acho que deixaram na mesa de vocês uma cartilha. Essa cartilha, eu não digo que é uma cartilha, mas sim uma arma, quando bem utilizada. Em especial, eu quero direcionar esse agradecimento para os pais, mães, familiares de pessoas, né, atípicas, que encaram essa luta com coragem, com discernimento, e pela disponibilidade de estar aqui, nos ouvindo, e contribuindo com essa ação. Deus os abençoe e nos proteja nesses trabalhos. Bom, eu quero iniciar a apresentação. Por favor, você passa, por gentileza. Eu posso passar aqui? Eu acho que ele não está... Bom, como eu falei, eu queria a participação de vocês, certo? Certo, gente? Onde estamos? A pergunta é para vocês, não para os serventuários, não para o Gabriel. Onde estamos? Câmara dos Vereadores, certo? A Câmara dos Vereadores é o quê? A Casa do Povo, onde requer a participação, e uma participação não só na fala, só na teoria, mas sim na prática. Aí eu trago para vocês, além dessa arma que eu entreguei para vocês, que entregaram para vocês, a nossa arma maior, a Constituição Federal de 1988, que é a nossa lei maior, que direciona todas as leis do nosso país. No artigo 1º, no parágrafo único, fala o seguinte: todo o poder emana do povo. E quem é o povo? Somos nós. Pelo menos parcela dele nos faz aqui presente. Certo? E se nós somos o povo, nós elegemos os nossos representantes, os quais nos contemplam. Eu acho que eu posso dar um spoiler. Posso, Gabriel? Gabriel? É um PL que está tramitando, certo? De protocolo de atendimento para a disponibilização do canabidiol no município. Quando a gente fala PL, a gente pensa em muito burocrático, mas é a situação, né, um processo legislativo que faz necessário. Pelo que as conversas que eu tive no bastidores do Gabriel, esse projeto está bem encaminhado, né? Está em fase de
tramitação, aprovações, né? Já não encontra com muitas resistências que inicialmente tiveram. Então, eu falo que somos vencedores? Eu acho que não. Ainda não. Mas estamos caminhando para, né? Com a ajuda do vereador e, principalmente, com a participação de vocês. Que, apesar de tímidos ainda, eu acredito e vejo nos olhos de vocês que nós conseguiremos alcançar esse objetivo. Bom, na minha fala, eu não quero gerar expectativas, né, em vocês. Eu não vim aqui para inventar a roda, até porque nós estamos mecanismos constitucionais, procedimentais e jurídicos para que esse procedimento, esse medicamento, seja disponibilizado via SUS. Certo? Então, trouxe alguns mecanismos aqui para vocês, para efeito de visualização. O artigo 5º da Constituição, que fala, né, da universalidade, integralidade e dever estatal. Ou seja, nós temos todos os mecanismos jurídicos possíveis e procedimentais para conseguir o medicamento de forma menos burocrática, menos sofrida. Sofrida, eu digo, para essas mães atípicas que aqui estão, né? E que também, às vezes, não puderam estar presentes por estar cuidando dessas pessoas que tanto anseiam, né, por esse amparo estatal. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dessa arma. Eu falo com muito orgulho dessa arma, dessa LBI, porque eu atuei muito forte nisso. Então, vou falar alguns dispositivos para vocês aqui. O artigo 18, ele fala na saúde da pessoa com deficiência, o direito integral. O que seria o direito integral? Todo direito, né? Um direito como um todo, à saúde. Atendimento especializado e acesso a medicamentos. Quando a gente fala em medicamentos, o canabidiol, ele se inclui nele. Ao longo dessa cartilha, que depois vocês verificarão com calma, vocês vão ver que tem todo um amparo suficiente e adequado para que a gente possa conseguir esse medicamento. Bom, aqui nós falamos da LBI e vamos falar na competência municipal, que nós remetemos ainda à Constituição Federal, que fala da competência do município. Aqui eu não estou apontando o dedo, tá, gente? Na ferida, eu acho que nós estamos aqui para somar, e é uma parceria com o vereador, que nos acolheu com tanta, né, com tanta gentileza, e eu acredito que ele faz isso diariamente com vocês, né? Pelo pouco que eu conheço e pelas situações que eu vi nos bastidores aqui, ele acompanha de perto isso, de perto e firmemente, como um político realmente precisa trabalhar, perto do povo que o elegeu. Então, parabéns, vereador. Só esse trecho achurado, marcado, a atuação municipal preventiva reduz litígios e garante a célere à pessoa com deficiência. Aqui eu trago também julgados, ou seja, decisões dos tribunais, falando que, olha, eu tenho um laudo médico, eu tenho aprovações de órgãos regulatórios, no caso a Anvisa, eu tenho um protocolo, eu tenho um protocolo porque já em São Paulo já existe esse protocolo, tá? Então, isso nós estamos querendo trazer para o município. E, com fé em Deus, eu acredito que isso está breve de acontecer. Em nome de Jesus, vai dar certo. Certo, pessoal? Vai dar certo ou não vai? Amém. É isso aí. É isso que a gente precisa, desse entusiasmo de vocês. Bom, aqui eu trago algumas questões ainda de Constituição Federal, tá? Requisitos por fornecimento, né, que o doutor já trouxe, eu só vou reforçar, que é o laudo médico, incapacidade financeira e o registro na Anvisa. Esses requisitos, pessoal, não é só para esse protocolo, tá, que irá acontecer, que hoje acontece em São Paulo, que em breve acontecerá aqui para os munícipes. Tá? Não é, esse documento é requisito para que se consiga, até mesmo
se nós judicializarmos. Bom, aí vem aquela grande questão. E se precisar judicializar, qual é o caminho que teremos? Alguém já sabe? Alguém precisou? Alguém quer compartilhar isso? Porque, gente, isso é uma audiência pública, então precisamos da participação de vocês. Alguém já precisou judicializar, procurar uma defensoria? Por favor, pode falar. Será que não tem um microfone disponibilizado para eles? Não, né? Você quer vir aqui compartilhar? Por favor? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Não precisa correr, pode vir devagar. Raquel, fique à vontade também se quiser, tá bom? Você quer compartilhar aqui? Boa noite a todos. O primeiro trâmite, né, quando a gente não tem condições, a gente vai por vias públicas, temos que comprovar a doença, o porquê e as prós e as contras, se você já teve judicialmente, se já teve outros medicamentos que tenha na rede SUS e o porquê que não teve o efeito. Provando, aí vai para a parte judicial, onde o juiz vai decidir se você vai ter direito ou não. Porém, para isso, é muito demorado e é muito burocrático. Por quê? Ele vai perguntar em quanto tempo fez efeito, por que fez efeito, para quê e como. Então, judicialmente, é bem complexo. Fala o seu nome para o pessoal. Sou Érica. Érica, obrigado, viu, pela contribuição. Então, gente, vocês percebam como é difícil, trabalhoso, sofrido por uma pessoa que precisa judicializar isso. E a informação é a nossa arma. Nós precisamos dar informação para as pessoas. Como daremos a informação? Se precisar judicializar, tem dois caminhos. Isso na ausência do Estado. Defensoria Pública, né? E um advogado particular. A Defensoria Pública, ela é um órgão muito bom, com pessoas, defensores públicos, muito acolhedores. Principalmente, eu vou puxar a sardinha aqui na unidade da Lapa, que foi onde eu fiz escola, né? Que é os doutores Douglas e Dione. Se vocês tiverem a sorte e o prazer de cair numa defensoria pública, com pessoas comprometidas, o trâmite ele vai correr da melhor celeridade possível. Porém, sabemos que nem todo lugar existe esse comprometimento. E a questão judicial por via de um advogado particular, que, em regra, deverá cobrar, né, por procedimentos da sua categoria, e poucos trabalharão por questões sociais. Então, por as duas vias, nós sabemos o sofrimento que será para essa mãe, para essas famílias, para essas mães atípicas, e, por isso, anseiamos por essa tramitação célere do PL de lei, que vai nos auxiliar a conseguir o medicamento de forma célere, humana, para atender essas famílias que tanto anseia pelo aparato do Estado. Com isso, eu encerro minha fala, reforçando o agradecimento ao vereador, aos serventuários, a essas mães atípicas, ao senhor Nilson e ao seu filho, que abraça a causa, né, com afinco, a fim de levar para essas famílias uma esperança e aclarar essa luz no final do túnel
que tanto anseia por isso. Obrigado, até uma próxima. Muito obrigado, Dr. Clayton. Eu convido Lorian Corte, Félix Falcade para fazer uso da tribuna. Também aqui, nosso vereador Débora Teruel, Emerson Osasco e vereador Guilherme Prado. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao vereador, ao meu esposo, à minha família, que sempre está comigo, me apoiando e me ajudando, né? Eu tenho gêmeos, ambos eles têm 7 anos. E com 1 ano de idade a gente descobriu o diagnóstico, né, de TEA. E foi quando começou toda a investigação. E nunca é fácil, né? Sempre cada dia é uma descoberta e a gente passou por várias medicações, várias. Hoje, graças a Deus, a gente faz o uso do canabidiol desde janeiro e a mudança assim foi drástica. Mudou da água para o vinho. Os meninos eles não falavam, eles não se comunicavam de forma alguma, eles usavam fralda. E hoje eles já têm uma certa comunicação, já cantam, já falam. Então, assim, foi... Isso com 2, 3 meses de uso. Então, assim, foi bem diferente do que eles estavam usando. Eles passaram por várias outras medicações que não foram legais para eles, acabaram atrapalhando muito o desenvolvimento deles. Algumas até regrediram. No caso, eles usaram o Atenta, eles usaram o Vivance e eles usaram também a Ritalina. E nenhuma delas foi efetiva. Hoje eles ainda usam a risperidona, como o doutor mesmo falou, ela dá muito efeito colateral, né? Então a gente tem que fazer anualmente vários exames, porque a prolactina sobe muito, aumento de peso. Hoje, graças a Deus, devido ao uso do canabidiol, a gente já conseguiu reduzir a risperidona. Eles estavam usando 2,5 por mês, e eles estão usando 1,5. E eles usam o canabidiol da base full espectro, hoje. A gente começou, na verdade, com 0% de THC, né, para fazer um teste. Hoje eu estou usando o 0,3 e está sendo assim fantástico. Infelizmente, se der, graças a Deus, eu espero que saia logo esse projeto para a gente poder conseguir pelo SUS, porque não é barato. É um tratamento muito caro e eu acho que todas as famílias têm que ter o privilégio de ter o uso desse medicamento, porque o benefício dele é tamanha, não tem nem palavras, sabe? É assim, ele não tem colateral igual aos outros remédios, né? Então, em termos de saúde, a gente não tem o aumento da prolactina, a gente não tem o aumento do peso, tem um pouco, porque tem que controlar, porque dá mais fome, mas não é diretamente por conta do remédio igual a risperidona, né? A risperidona ela aumenta demais, então a gente tem que controlar muito ali o remédio. E acaba fazendo muito mal para eles. Eu só tenho que falar coisa boa do canabidiol, meu. Eu não tenho o que falar. Assim, foi como tirar com a mão o que meus filhos não conseguiam fazer e hoje em dia eles já fazem com autonomia. Até se vestir, entendeu? Coisa simples do dia a dia que a gente acha que não é. Para nós é fácil, para eles é uma dificuldade danada. Poder colocar uma roupa, poder falar um oi, falar mãe. Eu acho que tem muitas mães aqui que nunca escutaram o filho falar mãe. Então, assim, é bem gratificante você ter esse benefício com o uso do remédio.
É lógico que a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Tem que ter as terapias, porque isso é fundamental, mas a medicação ela dá um suporte muito grande na parte de controle, né, deles, emocional, agressividade, e você está ali mais centrado. Hoje, meus filhos eles conseguem ficar sentados na cadeira durante 1, 2 horas. Eles não paravam. Eram crises, estereotipias o tempo todo. Então, em 3 meses de uso, vamos colocar que o ganho que eles tiveram em 6 anos, que eles não tiveram com outros remédios. Então, é muito bom. E isso tem que sair logo. Tem que ser aprovado o mais rápido e urgente, porque o benefício é muito bom. E eu só estou esperando sair logo para poder conseguir. E a gente importa. Infelizmente, aqui a gente não tem que trazer de fora. Demora, é burocrático. Então, assim, a gente já tem que lidar todo dia com uma situação, com as crises. Tem que ter paciência, não é fácil. E aí, é na escola que tem que ter uma adaptação, ou então o remédio que a gente não consegue de forma mais efetiva, ou não tem, né? Então, se isso realmente vier a sair com mais facilidade, as mães vão ter menos sofrimento, eu acho. A qualidade de vida é muito melhor para eles. E eu acho que é isso, não tem muito o que falar. Mas eu tenho a agradecer mesmo. Quero convidar nossa amiga Raquel Dias, do Ativismo PCD, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Fui pega de surpresa pelo vereador. Quero agradecer a presença de todos e dizer, enquanto mãe, o quanto eu fico feliz de ver a casa debatendo um assunto tão importante como esse. Comecei faz muito pouco tempo o uso do canabidiol com meu menino de 16 anos, que é TEA nível 1 de suporte, tem TDAH e uma ansiedade generalizada absurda. E preciso dizer que, sim, mesmo em muito pouco tempo, 15 dias, a gente já vê uma melhora na qualidade de sono dele. Ele tinha muitos problemas de pegar no sono. A gente fazia uso já há bastante tempo de bastante medicações para ele conseguir ter essa qualidade, e isso impacta diretamente no dia a dia, né? Tanto dele quanto da nossa família como um todo, porque um adolescente já é complicado. Um adolescente extremamente ansioso é o caos. Isso porque eu estou falando da minha casa extremamente neurodivergente. Nós temos a minha menina de 20 anos e eu tenho o meu menino de 12, que tem epilepsia, tem uma síndrome rara, é TEA nível 2 de suporte, tem TOD. Então, assim, é o caos. Quando a gente entra em crise, a família toda em crise. E o cannabis veio para dentro da minha casa e me trouxe um alívio muito grande. Então, eu sou extremamente grata a essa casa, mais uma vez, por trazer debates de grande relevância à nossa cidade. E, Gabriel, todo o meu respeito por ti, por ser uma pessoa autista e entender na pele o que a gente precisa. Obrigada. Muito obrigado, Raquel. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das perguntas feitas pelo portal da Câmara Municipal e pelos presentes nessa audiência pública. Senhor presidente, Camila Vital. Quais e se existem perdas funcionais nos pacientes que, por dificuldade de adquirir a medicação e obrigatoriamente interrompem o tratamento por 10 ou 15 dias? Quer ir respondendo já, doutor? Então... Olá, então, dona Camila Vital. Bom,
A gente tem que ter o raciocínio como qualquer medicação, né? Então, se a gente suspender uma medicação de uso contínuo por 10 a 15 dias, certamente o paciente ele vai voltar ao que era antigamente de texto de base. O que a gente sabe dos extratos de cannabis é que não ocorre o que a gente chama de efeito rebote, né? O que é o efeito rebote? Você para a medicação e o paciente fica pior do que era antes, né? Isso não costuma acontecer. Isso é interessante, conforme você vai usando o extrato de cannabis, muitas vezes o paciente ele até pode ter uma piora, mas não voltar ao basal, né? Às vezes pode demorar 30, 45 dias para ele voltar ao que era o basal antes. Então, sim, interromper o extrato de cannabis por 2 semanas, 2, 3 semanas, não é o ideal, como qualquer outra medicação, né? Para você garantir o sucesso do tratamento. Próxima pergunta, Selma Gonçalves. Se uma pessoa autista que já toma outros medicamentos pode, no futuro, fazer o uso de canabidiol, autismo severo? São todas para mim? Sim. Independente do grau de autismo, o tempo de doença, medicações associadas, você pode usar o extrato de cannabis medicinal como uma estratégia de tratamento. E muitas vezes acontece o que eu comentei no slide, né? Muitas vezes há uma diminuição prescritiva. O paciente muitas vezes está usando 2 tipos de antipsicóticos, neurolépticos, né, associados. E quando você inicia o extrato de cannabis, passam 3, 4, 5, 6 semanas, você consegue reduzir as medicações de uso usual desse paciente. Então, sim, a resposta sim, pode ser usado sim. Uma pergunta da dona Keila. Mães que cultivam para fins medicinais ainda correm risco? Ou o que pode ser feito juridicamente para proteger estas famílias? Agora acho que é para o doutor, né? Keila, onde você está? Oi, Keila, tudo bem? Keila, juridicamente falando, não é possível, tá? Você vai ser enquadrada por tráfico, né? Lei 11.1343 de 2006. Então, para essas situações, o que vai ser preciso fazer? Judicializar, pedir para um juiz explicar, fundamentar o porquê você está fazendo esse cultivo, tá? Então, juridicamente falando, a priori, o cultivo não é permitido. Tudo bem? Então, é levado em consideração, porém, a lei ela não é batida em pedra, né? Então, a gente precisa adequar cada caso, caso a caso. Se a lei especifica uma quantidade, a lei que vale a lei. Porém, se passar dessa quantidade, será enquadrado como tráfico de drogas. Então, por isso, precisa saber entender caso a caso o que está acontecendo. O que precisa ser feito é uma prescrição médica, certo? E levar em consideração a interpretação que o juiz vai ter sobre. Então, se a quantidade, a dosagem que o paciente faz uso, então é tudo interpretativo. Então, vai depender de um pedido fundamentado para uma interpretação, uma análise e interpretação do juiz, para validar se essa quantidade é válida ou não para o tratamento. Pergunta da Isabel. Diante de todo o protocolo aprovado, como conseguiremos receber efetivamente a medicação? Já que, como já foi colocado aqui, a dificuldade é gigantesca, mesmo diante de todo o processo apresentado.
Isabel? Cadê você para olhar para você, Isabel? Oi, Isabel, tudo bem? Isabel, a questão do protocolo é essa toda a dinâmica que precisa ser aguardada. Ou seja, ser aprovado esse projeto de lei e, chegando essa aprovação para o município, vai ser feito um fluxo de atendimento. Ou seja, prescrição médica, fundamentada por um especialista, vai ser passada por uma comissão, né? Essa é a sugestão, uma comissão que vai avaliar todos os requisitos para a concessão e a entrega. Acredito que essa entrega vai ser com a maior tranquilidade possível para vocês, mas será necessário aguardar essa tramitação desse projeto de lei ser aprovado. Então, a gente não consegue determinar prazo, mas o Gabriel pode explicar melhor isso, a questão de prazo, de lei. Mas eu falo para você uma situação, como eu falei na tribuna. Está em fase de aprovação, né, de aprovações, de assinaturas. Então, vamos rezar, pedir para Deus para que isso aconteça o mais breve possível. E acalme o coração. Boa noite, Isabel. Isabel. Tá baixo aqui. Tá todo mundo me ouvindo mesmo? Esse projeto, ele está tramitando nas comissões aqui da casa. Então, a gente vai seguir, a gente fez a indicação para o executivo também. E assim que tramitar pelas comissões, ele vem a plenário para votação. Depois da votação, é mandado para o prefeito, para o executivo, então, fazer a avaliação com o grupo técnico para ver se sanciona ou não. Aí dá continuidade, tá bom? Pergunta da Cláudia Oliveira. Uma vez aprovada a distribuição ou medicamento via SUS, quem e de onde virá o medicamento? Porque o munícipe não pode fazer o próprio medicamento. A prioridade é o munícipe e a sua cura ou o mercado de medicamentos? Essa aqui acho que ficou para os dois, um pedacinho de cada. E quem começa? Bom, isso aqui, de quem, de onde virá o medicamento, aí com vocês, né? Vamos lá, né? Essa é uma pergunta boa. Eu sou um médico, ok? Então, eu tenho uma responsabilidade sobre a prescrição que eu faço, né? E quando eu vou fazer a prescrição de um extrato de cannabis para um paciente, eu tenho que saber quantos miligramas de canabidiol, quantos miligramas de THC esse paciente está recebendo, para eu ter a segurança prescritiva e poder gerenciar evento adverso, vocês entendem? Então, eu não posso me dar ao luxo, porque eu tenho um código de ética médica, não posso me dar ao luxo de prescrever algo que eu não sei o que o paciente está recebendo. E essa é a grande dificuldade em relação aos extratos artesanais, né? Muitas vezes vocês fabricam o seu próprio extrato, tem um efeito biológico, não tem nenhuma dúvida que tenha isso, mas eu não consigo gerenciar, eu como médico não consigo gerenciar a minha prescrição. E isso é um problema. Então, eu não posso prescrever óleos artesanais, por este motivo. Eu tenho que prescrever óleos que tenham o mínimo de qualidade farmacêutica para eu ter segurança prescritiva, para eu garantir que você está recebendo o número X de miligramas de canabidiol e THC indicado para a sua doença, e se você tiver um evento adverso, esse é exatamente o que está acontecendo. O THC está alto, o canabidiol está alto, ou nenhum dos dois. Algo que eu não consigo no extrato feito na sua própria casa, né? Então, este é o motivo. Mercado de medicamentos. Vamos lá, gente. Como falando nas moléculas como medicamento, vocês têm que entender que existe uma qualidade farmacêutica, existe uma tecnologia farmacêutica, né? Então, por exemplo, eu já visitei 2 fábricas, uma na Colômbia, com grau farmacêutico, e outra no Uruguai, com grau farmacêutico. É impossível você ter a qualidade farmacêutica fazendo o seu extrato de cannabis em casa. Impossível. Tá? Não tem como. Você garantir a pureza do seu óleo, evitar contaminação, você ter certeza de quantos miligramas tem naquele extrato, né?
Então, e vocês têm que entender que nós, médicos, como prescritores médicos, dentistas, nós temos que ter uma segurança, porque nós temos, né, doutor Cleiton, menos que eu esteja errado, eu tenho um código de ética a seguir, eu tenho que saber dar garantia de segurança prescritiva para o paciente. Né? E agora vem a parte do doutor Cleiton. Cláudia, só complementando essa aula do doutor, o que acontece? Nós precisamos respeitar procedimentos, né? Infelizmente, tem todo um protocolo a ser seguido. Então, nós não podemos pegar qualquer tipo, né, de planta que achamos que vai resolver o nosso problema. Então, temos que ter esse cuidado, né? Até para que a gente possa não incorremos em crime de tráfico, né? Então, a recomendação é que aguarde o protocolo, né? E se precisar, judicialize, porque temos mecanismo suficiente para tal. Então não sofra, a gente não pode sofrer dessa maneira, porque temos dispositivos, temos aparato legal para judicializar. E em sua grande maioria, os juízes estão dando essa possibilidade. Então vamos usar de forma coerente, consciente, o mecanismo que o Estado nos proporciona. Muito obrigado. Quero convidar o vereador Emerson Osasco para fazer uso da tribuna. Está totalmente à sua disposição. Tá engraçadinho. 50? Que ótimo. Posso usar o bordão de sempre? Bom dia. Bom dia a todas e todos. Quero aqui saudar a Comissão da Saúde. Bom dia, são as 24 horas, nobre vereador Delbio Teruel. Quero aqui saudar a Comissão da Saúde. Quero saudar pela propositura da audiência pública num tema tão importante. Saudar o nobre presidente, o vereador Gabriel da Saúde, o qual eu chamo de amigo, um grande parceiro. Pedrinho Cantagesse também, parceiro, amigo. Doutor Ricardo, que faz parte da mesa. Dr. Carlos, na realidade, né, que faz parte da mesa. Eu vim no carro ouvindo atentamente o que ele falava. Peguei um pouquinho também do começo da fala do Dr. Cleiton. Quando o senhor falou que era um rapaz sem cabelo, eu quase achei que o senhor estava falando do Pedrinho, né? E aí eu vi que Vossa Excelência é outro, né? E aí eu ouvi também atentamente a sua fala. Tive a oportunidade de pegar aqui um pouco no final dela. Maravilhosa também. Parabéns aos dois. Vi aqui a Lorian. Também ouvi sua fala, parabéns, né, pela luta que você vem desenvolvendo. Ouvi a fala da Raquel também, parabéns. É uma pessoa que a gente já se encontrou em vários lugares. E a única coisa que eu tenho a dizer, Raquel, que é em qualquer lugar que eu te encontrar, eu sempre vou ter muito respeito por você. Tá? Quero aqui saudar a nobre vereadora Stephanie, que se faz presente também. O vereador Delbio Teruel, um grande corintiano, um cara que luta muito por várias pautas, né? Então, uma pessoa que merece respeito também aqui pelas pautas que defende com coragem. Saudar a todos que se fazem presentes aqui na tribuna, no plenário. Saudar a todos que nos assistem pela TV Câmara, pelas redes sociais. Dizer que é um prazer estar aqui. E, antes de tudo, eu fiz um passo a passo aqui, gente, porque, às vezes, eu costumo atropelar um pouco o processo. Então, para que isso não aconteça, eu vou só fazer uma pequena descrição. Meu nome é Emerson Márcio Vitalino, eu estou como vereador dessa cidade, eu sou um homem negro, de 41 anos, cabelos poucos que me restam, meio crespo, escuro, liso, tenho 1,80 m de altura, né? E, para mim, vir falar desse tema, para mim, foi maravilhoso. Né, eu acredito que isso vai totalmente de encontro a muita coisa que acontece na minha vida, né? Então, desde cedo, eu descobri uma coisa que me afetava e eu não sabia o que era nem como dizer. E eu aprendi, eu conheci essa coisa quando eu fui pegar um copo de café e esse copo de café queimou minha mão, derrubou todinha e eu não sabia por quê. E aí eu parei para prestar atenção aos 14 anos que eu tremia. E, inclusive, um rapaz veio trazer café, eu falei para ele, por gentileza, o senhor pode colocar aqui no balcão para mim, senão eu vou derrubar ele?
Senão eu vou derrubar, eu tremo. Né? E aí isso me perseguiu por muito tempo, porque imagina um jovem, adolescente, na adolescência principalmente, você lidar com coisas que são adversas ao que as pessoas acham que é normal. Como eu explicava para as pessoas que eu estava ali conversando com ela e eu não estava com medo? O meu tremor não era de medo. Que eu conversava com ela e eu não estava com fome. Que a polícia me via na rua e eu não tremia porque eu devia algo. Como explicar isso se eu nem sabia o que era isso? Então, eu convivi minha adolescência inteira com isso, tive que conviver também com as zoeiras, que hoje são chamadas de bullying, aprender a sobreviver com isso, porque existem muitas pessoas maldosas. Eu era adolescente, estava no colegial, e como que eu lido com isso? Eu tive que arrumar um mecanismo para poder me defender, zoando a mim mesmo, tirando sarro daquilo que me feria, para que eu pudesse passar despercebido. Para mim, acabou me ajudando, mas eu sei que para muitas outras pessoas, elas não tiveram essa mesma condição. E isso me perseguiu por muito tempo mesmo. E até mesmo na busca por emprego, porque eu lembro que na busca de emprego eu tinha que fazer redação. E aí as pessoas olhavam para mim e falavam assim, cara, você escreveu tudo errado. Não é que eu escrevi tudo errado, é que a minha letra, ela treme, minha mão treme e minha letra sai tremida. Então, o que era um A, eles achavam que era um O por causa do tremor da minha mão. E isso me afetou de muitas e diversas formas, né? E ter amigos, uma família também presente, me ajudou muito nisso. Né? Acredito que essa questão me trouxe aquele suspiro, bora continuar, tá tendo, vamos para cima, isso é... Tem muitas pessoas com muitos problemas maiores que o seu, então eu inferiorizei o meu problema, porque eu olhava e falava, tem muita gente com mais problemas do que o meu, então não vou ficar chorando, não, vou seguir. Né? Então, hoje, eu falo para vocês que até um pouco tempo atrás, eu não aceitava, eu lidava, e eu ainda estou aprendendo a lidar com isso. Né? Porque é muito difícil a gente viver com questões que chamam a atenção de terceiros. E aí eu vou colocar um fato aqui, Gabriel, me marcou bastante. Eu tinha 18 anos, estava no centro de São Paulo, almoçando, do nada chegou um jovem, segurou minha mão assim, olhou no meu olho e falou, cara, o que está acontecendo com você? Está precisando de ajuda? Eu estou aqui para te ajudar. Eu olhei assim para ele e falei, oxe, nunca vi esse cara doido, me aborda assim, segura minha mão, olha no meu olho. E eu falei, não, está tudo bem. Ele, não, cara, pode falar, não precisa ter medo. Eu falei, mas está acontecendo nada. Ele falou, pode falar, cara, pode falar. Está vendo aquela mesa? Eu tenho uns amigos ali, eles também podem ajudar. Eu falei, não, cara, está tudo bem. Ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ele falou, olha, eu vou sentar ali, se você mudar de ideia, pode me procurar. Achei loucura da cabeça dele, continuei comendo. Terminei, passei por eles, agradeci e fui embora. Aí depois eu notei, eu estava ali na República, tinha uma central do DEIC. Aí, ali por ter um alto índice de crimes, de sequestro e outras coisas, de repente eles acharam que eu estava sendo coagido ou que alguma coisa mais grave tinha acontecido comigo, e pelo meu tremor eles achavam que eu estava com medo e precisava de ajuda. Então, são esses tipos de coisa que aconteceu comigo a vida inteira e ainda acontece. Né? E aí, até o dia que eu descobri que existia uma pessoa que poderia me ajudar, que chamava neurologista. E aí eu comecei a minha caminhada atrás de neurologistas que pudessem me ajudar. E eu passei em alguns até descobri um que me passou um remédio, porque ele descobriu que eu tinha tremor essencial. Quero aqui informar a presença do nosso presidente, Carmônio, grande corintiano. E ele falou, cara, o que você tem é tremor essencial e você vai resolver isso daí tomando um remédio chamado Propanolol 40. Isso daí era 2011. 2011 eu já estava com 26 anos. Com 26 anos eu comecei a tomar esse remédio, que eu tomei por 10 anos e me trouxe inúmeros efeitos colaterais pesados. E eu, por conta própria, decidi abandonar o uso desse medicamento. E aí eu comecei a fazer várias reflexões sobre a minha vida, sobre essas coisas, porque quando ele falou, né, dessas questões, ele também me trouxe a questão que eu poderia ter neurodivergência. E ele falou, não, isso é um
tema que está sendo abordado e tal. Eu não dei nem trela para o que ele falava. Falei, não, isso daí não é meu caso, não. Falei, de novo, né? Cara louco, tá querendo colocar coisas em mim e tal, não sei, né? E aí, beleza. E aí eu comecei a fazer reflexões reais. Porque, assim, gente, eu venho de família de origem pobre e eu tive uma oportunidade de fazer faculdade por um movimento social. E eu nunca tinha, na vida, tido contato com o computador e decidi ter contato com o computador. Eu cheguei sem saber ligar um computador e saí de lá como um dos melhores alunos. Saí de lá como um programador de software, me formei em análise e desenvolvimento de sistemas, hoje sou engenheiro de software, e, do nada, também me deram um jornal numa entrevista e falou, ó, traduz. O jornal estava em inglês. E eu consegui traduzir esse jornal. E eu consegui passar na entrevista. E eu vi que eu tinha facilidade em aprender outras línguas. Então, eu aprendi inglês, aprendi espanhol, só o português que eu tenho um pouco de dificuldade. Brincadeira. E eu não entendia muito isso. E aí eu lembrei do que esse psicólogo uma vez me falou. E comecei a ir atrás, passei mais em uns 10 psicólogos e neurologistas, e todos eles me falaram a mesma coisa, é tremor essencial, não tem o que fazer, propanolol 40, se vira. E aí, num belo dia, eu fui visitar a família da minha esposa, que é uma comunidade indígena do povo Xacriambá. E aí, falando, o cara viu, e ele me trouxe uma coisa milagrosa. Ele falou, olha, eu vou te dar esse negocinho aqui, só que você tem que tomar somente 4 gotas. Não toma mais que isso. Espera 1 hora que você vai ver o que acontece. Aí eu falei, beleza, né? Vamos lá. A galera conhece, né? Tem conhecimento da floresta, vai ser uma coisa boa. Tomei 4 gotas, passou 1 hora. Falei, não aconteceu nada. Aí eu falei, vou tomar mais 4 gotas. Tomei mais 4 gotas. Passou mais 1 hora, eu falei, não aconteceu nada, que cara charlatão, viu? Aí eu falei para minha esposa, ó, aquele seu parente lá é um cara charlatão, viu? Ele veio trazer um negócio que para mim não fez nem efeito. Só de raiva eu vou tomar mais 8 gotas. Esperei 1 hora, não aconteceu nada, aí a gente se reuniu na sacada assim, aí tinha plantação de milho, de cana do outro lado, e aí eu só senti meu corpo fazer assim. Aí eu segurei no braço do meu cunhado e falei para ele, me leva para dentro que eu acho que eu estou tendo um AVC. Tem alguma coisa na minha cabeça que não está dando certo, eu vou desmaiar, alguma coisa do tipo. E ele me levou, deitei lá no sofá, e foi a sensação mais incrível que eu tive. Eu acho que pelo excesso demorou um pouco mais, e eu fiquei mais ou menos 1 hora deitado naquele sofá, e aquela sensação incrível pelo corpo. Quando eu levantei, a primeira coisa que eu fui reparar foi no meu tremor. E aí eu pedi para um tio da minha esposa, falei, me dá uma xícara de café? Gente, sem mentira alguma, eu parecia uma criança. Eu pegava ela e falava, olha, tá vendo? Eu nem tremo, e ficava assim, brincando. Porque para mim foi a primeira vez que eu não deixava nada derramar num recipiente pequeno e cheio. Aquilo mudou a minha vida, mudou a minha concepção. E foi aí que eu consegui encontrar algo que realmente era natural e que ia me trazer qualidade de vida. E eu falei, olha, eu não preciso mais passar pelo que eu passei e nem enfrentar esses procedimentos e processos de medicamentos que vão tentar remediar uma coisa e estragar outra. E aí eu comecei a busca por conhecimento, né? E foi onde eu conheci um médico que ele fiz uma consulta com ele. Ele fez todo um levantamento do meu histórico, tudo, vai buscar lá, desde os meus avós, tudo. E ele fez um laudo, e com esse laudo eu tive o direito, né, para poder pleitear o uso do canabidiol. E aí eu entrei em contato com uma das ONGs, que é lá na Paraíba, e tive que me associar, tive que pagar a anualidade e pagar o medicamento que chegou para mim. E eu falo para vocês, ainda não é o ideal, mas já me ajudou muito. Me ajuda bastante. Me ajuda a viver com dignidade. Inclusive, a minha receita venceu. Estou tentando renovar ela ainda por causa da burocracia. E acredito que todo mundo deve ter acesso ao canabidiol. Acredito que todo mundo
deve ter essa questão para poder usar para sua família. Como eu estava falando com o Dr. Carlos, eu lembro dessa matéria dessa criança com mais de 300 epilepsias, ataques de epilepsias, por dia. E com o uso de canabidiol, ela passou para 3 no mês. É qualidade de vida e pode ser utilizado em tantas outras que o senhor também trouxe aqui perfeitamente, e eu não vou ser leviano de tentar entrar aqui e falar a mesma coisa que o senhor já falou, e falou com muita propriedade. Mas nós também, eu, enquanto homem negro, eu tenho que tomar um cuidado que muitas pessoas, às vezes, acham que não precisam. Eu, para mim, falar abertamente sobre o uso do canabidiol, eu tenho que pensar 1000 vezes mais do que a maioria das pessoas. Eu tenho que redobrar muito mais os cuidados do que muitas pessoas. Porque automaticamente vão olhar para mim e vão falar lá, ó, preto maconheiro. Está querendo liberar a droga. Pronto, é isso que ele quer fazer. Só que não é a mesma coisa com outras pessoas. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra em Carapicuíba de um senhor, na universidade, na Unicid, ali em Carapicuíba, se eu não me engano, é Unicid, próximo do metrô, e ele falando perfeitamente. A gente vê o Suplicy falando também perfeitamente e abertamente, porque é diferente, se eu for falar. É muito diferente. E, de repente, algumas pessoas não vão entender, e está super tranquilo também, não tem problema algum. E aí, nessa minha transição de tentar lidar e aceitar, eu busquei também conhecimento. Hoje eu estou fazendo pós-graduação em neurodivergência e TDAH. Eu participo bastante do Expo Cannabis, eu participo bastante de outras questões, feiras, que podem trazer também uma ação efetiva para a nossa sociedade. E eu acredito que o vereador Gabriel acertou muito. E, de novo, eu não vou cansar de parabenizá-lo pela propositura, pelo que o senhor trouxe aqui, que é de suma importância. Então, dizer que o senhor tem o meu total apoio aqui dentro dessa casa, como de todos os outros vereadores, e pode contar comigo, se vier para essa casa aqui, passando pelas comissões, meu voto é favorável, a defesa também vai ser muito firme, e a gente vai lutar para que todas as pessoas tenham acesso a esse importante instrumento mágico, que traz qualidade de vida e dignidade. Obrigado, encerro minha fala. Convido convidar nosso presidente da Câmara, Carmônio Bastos, para fazer uso da tribuna por 2 minutos e meio. Boa noite a todos. Saúdo aqui a mesa em nome do meu presidente aí que está comandando, Gabriel Saúde, os demais aqui, ó, em nome do vereador Delbo Teruel. Eu vou ser bem breve aqui, o Emerson contou todo o desenvolvimento aí. Eu pedi o vereador Gabriel para falar, que é uma coisa que eu vou fazer uma defesa do cannabis. Como que eu posso falar? A minha mãe tem 94 anos. Ela, nos últimos 3 anos, ela chorava de dor, no mínimo 6 dias por semana. Aí um dia, minha irmã me ligou, numa segunda-feira cedo, falando que ela não tinha conseguido dormir, chorando. Só que no domingo, Hermes, eu assisti o Fantástico, passou uma reportagem que pessoas com Alzheimer melhoraram, pessoas com demência melhoraram. Eu falei, pô, minha mãe sofrendo. E ela sofreu um AVC há 8 anos atrás, AVC pequeno, e aí desenvolveu uma doença degenerativa, e está atrofiando com o decorrer do tempo. E aí eu falei, pô, será que esse cannabis também não consegue ajudar minha mãe, até para dar uma qualidade de vida, que é uma senhora de 94 anos? E, vereador Delbio, nós temos aqui o doutor Rafael, que faz uso do cannabis também, e aí eu conversei com ele, ele falou para mim, o mal não vai fazer, se não fizer bem. E aí, para minha felicidade, o médico fez a indicação, eu convenci ao médico que cuida da minha mãe fazer essa indicação, e aí conseguimos comprar, vereador Emerson. E faz mais ou menos uns 7 meses que minha mãe deita às 9h30 para dormir
e acorda às 7 da manhã sem zero de dor. Zero de dor. Eu não sei a burocracia que vai ser para a liberação, para a distribuição. Eu só sei que cannabis, eu não sei se salva a vida, mas que dá qualidade de vida, dá. Hoje minha mãe tem suas dificuldades, até porque faz fisioterapia 7 dias na semana, mas a qualidade de vida, eu sempre vou lá a visitar umas 5, 6 vezes por ano. E vereador Delbio, todo dia ela sabia, ela não fala, mas a cabeça dela é boa, todo dia, ela sabia quando eu voltaria, que sempre era segunda-feira. E ali, aquele dia, era o pior dia, de ansiedade, de angústia. E aí eu não conseguia ficar perto dela, porque quem convive ao lado já sabe que é um sofrimento contínuo. Eu que só iria lá, só vou lá às vezes, para mim aquilo era um sofrimento finito. E hoje eu vejo minha mãe, Emerson, chego lá, não sente nada, não reclama de nada, se alimenta bem, sorri. Agora já está, fisioterapeuta já pega ela pelas mãos, já começa a dar os passinhos dela. Então, tudo isso graças a Deus e ao cannabis. Então, eu acho que o cannabis veio para ficar, sabemos a dificuldade de tudo, mas não tem como hoje o SUS e toda a estrutura de saúde federal, estadual e municipal não encontrar um mecanismo para a distribuição do cannabis para as famílias que não conseguem comprar. Porque, como eu cito, eu, que foi o médico que indiquei para minha mãe, porque eu vi aquele sofrimento dela, minha irmã, todo dia mensagem, minha mãe dormiu, e hoje, todos os dias, ela manda mensagem, minha mãe dormiu, deitou às 9, acordou às 7, sem reclamação nenhuma. Então, eu sou um defensor, conte comigo, vereador Gabriel e todos aqui, os envolvidos, que estavam numa agenda em Barueri, vim correndo exatamente para fazer esse depoimento, que não é história, não é fantasia, não é ciência, é minha mãe, que é um exemplo real de qualidade de vida. Qualidade de vida que só nós, como filhos, sabemos o que minha mãe sofria e o que minha mãe hoje, praticamente zero. Tem seus problemas de saúde, 94 anos, tem sua doença degenerativa, que aquilo ali também dá muito trabalho para cuidar, mas as dores, Emerson, sumiram e a dificuldade, por exemplo, ela faz de segunda a sábado fisioterapia, no domingo ela não faz fisioterapia, na segunda ela amanhecia as mãozinhas atrofiadas, isso não acontece mais. Então, é cabeça, é qualidade de vida, é tudo. Então, sou um defensor, conte comigo, o que você precisar, vereador Gabriel e todos que defendem, que só quem tem uma mãe com 94 anos, que via o sofrimento dela, chorando todos os dias de dores, e aí, Raquel, ela não fala. Como você sabe que ela estava chorando de dor? Você vai pegar na mão dela e fala, mãe, está sentindo dor? E ela aperta a mão, falando que estava sentindo dor. E hoje minha mãe não sente mais nada, nada. Olha, para você ter uma ideia, como ela fica muito tempo sentada, cama, cadeira de roda, toda aquela, e ela fica muito tempo sentada, as pernas dela incham. Até isso praticamente zerou. Hoje o inchaço da minha mãe é 10%. Então, cannabis é vida, cannabis é qualidade de vida, é tudo. Então, obrigado, era mais um depoimento de uma pessoa que sofreu bastante, chorava 3, 4 dias por semana pelo sofrimento da minha mãe, pelos áudios que eu recebia, e eu ia lá e tinha que sair escondido, tinha que falar que ia na terça, voltava na segunda, e hoje não tenho nada disso. Então, parabéns pelo evento e parabéns a todos que defendem, que lutam pela regularização e pela distribuição do cannabis. Então, é mais um depoimento de um filho que tem uma paciente que usa cannabis e que o resultado foi simplesmente sensacional. Obrigado a todos. Convido o vereador Pedrinho Gatagese, tem mais uma pergunta aqui.
Pergunta da Patrícia. Gostaria de saber se esse projeto sendo aprovado, a cannabis será aprovado para pessoas com TEA só ou pessoas que têm outra comorbidade? Quem é o cara? Bom, eu vou dar o exemplo para vocês da questão de São Paulo, né? O Estado de São Paulo, ele liberou o extrato de cannabis para as crianças com síndromes epiléticas, né, num primeiro momento, né? Então seria as crianças com síndrome Oeste, Dravet. E a prefeitura de São Paulo, ela ampliou o número de patologias para autismo, dor crônica, transtorno do sono, distúrbios comportamentais das demências, ansiedade, fibromialgia, né, que é outro quadro de dor crônica. Então, o que a gente tem que discutir são as patologias que a gente tem mais evidência clínica robusta de usar. E autismo está entre elas, né? Então, epilepsia, autismo, dor crônica, sintomas neuropsiquiátricos em pacientes portadores de demência, são as principais patologias que eu acho que faria sentido a gente disponibilizar para a população, né? Para mim, né? É claro que isso tem que ser discutido com os munícipes também, né? Porque às vezes existem algumas demandas que vão além das evidências clínicas que a gente tem. Então, a princípio seriam essas, né, que faria mais sentido, mas, claro, dependendo da disponibilidade do poder público, podem ser beneficiadas outras patologias também. Patrícia, no projeto, nós colocamos para todas as comorbidades dentro da conduta médica, tá bom? Tá, para todas, e conforme eu falei, dentro da conduta médica, né? O médico vai fazer essa avaliação, tá bom? Convido o nobre vereador Pedro Cantagese a assumir a presidência. Convido o nosso presidente, Gabriel Saúde, a fazer uso da tribuna. Fazer minha autodescrição. Sou homem branco, cabelo, barba, olhos castanhos, uso terno, camisa, calça azul e um cordão com quebra-cabeça. Quero saudar boa noite a todos que nos assistem, todos aqui presentes, todos os vereadores presentes, vereador Débora Teruel, vereador Stephanie Rossi, vereador Emerson Osasco, nosso secretário Pedrinho Cantagese, nosso presidente Carmônio Bastos, todos os funcionários dessa casa, Raquel do Ativismo PCD, toda a minha equipe. E eu quero dizer uma coisa muito pessoal para vocês. Como muitos sabem, toda a maioria sabem, eu uso cordão porque eu sou o primeiro vereador autista da cidade. Chegar aqui foi um caminho muito difícil, não foi simples. A trajetória com muitos desafios e de superação de muita luta também. Não só a minha, da minha equipe, da minha família. Essa caminhada me ensinou na prática que o valor de cuidar da inclusão, da importância de políticas públicas que vai fazer a diferença na vida das pessoas. E é exatamente por isso que hoje estamos aqui. E essa noite ficará guardada na memória de todos.
Quando propus essa audiência pública, eu tinha um objetivo muito claro de trazer para dentro dessa Câmara as vozes de que realmente importam. Eu deixei tudo escrito, porque vou ser bem verdadeiro com vocês, eu tenho um TDAH altíssimo, então, para mim não começar num assunto e terminar no outro, então, vou copiar aqui o nosso vereador Everson, que a minha mente funciona assim, então, para mim não perder nada de grande importância, cumprimentar meu amigo Felipe, está ali também. E a voz da ciência, a voz do direito e, acima de tudo, a voz da vida real. Foi exatamente isso que aconteceu aqui hoje. Quero agradecer de forma muito especial ao Dr. Carlos, não apenas pela sua presença, mas pela forma clara, responsável e sensível, trouxe o olhar da medicina para esse debate. O senhor me apresentou evidências, esclareceu dúvidas, acima de tudo, trouxe segurança para um tema que ainda gera muitas incertezas. Fica aqui o nosso reconhecimento pelo compromisso com a ciência e com a vida que o senhor tem. Muito obrigado, doutor. O doutor Cleito Ferreira, registro aqui também a minha gratidão pela contribuição tão importante no campo jurídico. O senhor trouxe clareza sobre os caminhos legais, os desafios existentes e demonstrou que é possível avançar com responsabilidade dentro da lei. Sua fala fortalece esse debate e nos dá base para construir políticas públicas sólidas. E a Lorian, usei 2 vezes, sua fala foi não foi apenas um depoimento, mas um ato de coragem, que representa milhares de mães que lutam todos os dias, muitas vezes sozinha, por um tratamento digno para seus filhos. A sua história não começou aqui, mas hoje ela passa a ser também responsabilidade dessa casa. E quando a realidade fala mais alto, não existe espaço para preconceito, existe espaço para responsabilidade, para ação. E é com esse espírito que não podemos encerrar essa noite apenas com palavras. Agradecer também a Raquel pelas palavras, a Raquel que está no nosso dia a dia, nos ajuda muito, nos auxilia bastante. Raquel, que é uma da proponente do projeto do nosso Espaço TEA, muito debatido nessa casa, muito debatido na nossa cidade, mas com fé em Deus, ele vai ser uma grande bênção na vida das pessoas, sendo feito da maneira que tem que ser feito, para atender quem realmente precisa. Então a gente precisa agir, e é exatamente por isso que tramita nessa casa o projeto de lei 012 de 2026 de minha autoria, com objetivo simples e urgente: instituir a política municipal de fornecimento gratuito de medicamentos e produtos à base de canabidiol e outras substâncias canabinoides pelo SUS em Osasco. Esse projeto não nasce de uma ideia, nasce de uma escuta, nasce da ciência, nasce do direito, mas principalmente nasce de histórias como da Lorian, da Raquel. E para que esse caminho se torne realidade, precisamos caminhar juntos. Quero agradecer a presença de todos os vereadores aqui presentes aqui hoje, por isso... Isso aqui não é questão de partido, não é questão de ideologia política. A dor não tem lado, a dor não tem lado político, e o direito à saúde não pode depender de posição. Estamos juntos e unidos vamos transformar a saúde de Osasco, cada dia mais. E eu finalizo dizendo, a senhora Lória, a Raquel e todas as famílias aqui presentes, vocês não estão sozinhos, essa luta... Agora também é nossa responsabilidade que essa audiência seja o começo, que o PL 012-226 avance e que a cidade de Osasco seja uma referência de política pública que enxerga o ser humano antes do diagnóstico. Eu quero agradecer a todos vocês, estamos com esse projeto, quero agradecer a minha equipe, que com certeza peça fundamental nesse projeto que a gente está trazendo para essa casa, já está tramitando nas comissões e logo estará nessa casa para votação. Fizemos a indicação também para o Executivo, porque a gente tem que seguir as leis que têm que ser feitas. E eu quero agradecer a presença de todos vocês, eu não vou esticar muito, acho que a parte que vocês falaram foi maravilhosamente muito bem representada aqui. O Emerson aqui presente também, o presidente... e a Raquel, a Lorian, que fazem uso disso, todos vocês aqui presentes, muito obrigado. Eu quero agradecer a presença de vocês mais uma vez, muito obrigado. Essas são minhas palavras, uma boa noite. Obrigado.
Convido o vereador Gabriel Saúde a assumir a presidência. Externo aqui foi presente do meu querido presidente Carmônio Bastos. Me deu presente. E por isso também, vamos fazer um encerramento. Quero agradecer ao nosso presidente Carmônio Bastos, aos nobres vereadores, membros da Comissão de Saúde e Assistente Social e aos demais vereadores presentes. Agradeço os palestrantes que contribuíram para enriquecer essa audiência. Agradeço aos munícipes que, por meio da TV Câmara e das redes sociais, prestigiaram essa audiência. Agradeço, por fim, todos os servidores dessa casa envolvidos na organização dessa audiência. Agradeço toda a minha equipe e declaro encerrada a presente audiência pública. Boa noite. Deus abençoe.